Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones, Sistema do Rei Pirata. Capítulo 112, Os 13, o plano de substituição. Antes da Batalha da Árvore, passarinhos de Porto Real ocasionalmente batiam suas asas sobre as gélidas Ilhas de Ferro, coletando informações esporádicas, mas nunca chegavam a muita coisa. No entanto, desde que aquela batalha naval chocou os 7 reinos, tudo mudou silenciosamente. Nos cais de pique, sob as muralhas do castelo, nas tabernas de pescadores e até mesmo ao redor das remotas salinas, o número de mendigos, crianças de rua e vendedores ambulantes aparentemente insignificantes aumentou repentinamente. Seus olhos eram inquietos, seus ouvidos sempre atentos, permeando a textura das Ilhas de Ferro tão silenciosamente quanto o musgo que cresce. Esses movimentos anormais não passaram despercebidos por Euron Greyjoy. Ele claramente pressentiu que a aranha sob a Fortaleza Vermelha havia voltado sua atenção para este arquipélago setentrional, antes negligenciado. Lysa, Vitória, ordenou Euron no silêncio da Torre Fantasma. Os pardais da ilha parecem estar fazendo muito barulho. Descubram quais estão realmente procurando comida e quais estão usando coleiras, os passarinhos de Varys. Após a assassina Vitória Daniels falhar em matar Euron e ser contratada posteriormente, sua primeira tarefa foi ajudar Lysa a eliminar os passarinhos da ilha. As Ilhas de Ferro não toleram ociosidade. A criada Lysa aceitou a ordem em silêncio. Ela começou a usar sua rede de inteligência já estabelecida e sua observação aguçada para patrulhar discretamente cada canto de pique. No entanto, essa tarefa estava muito além do que o esforço humano por si só poderia realizar. O fator decisivo era o mapa holográfico nas profundezas da consciência de Euron, visível apenas para ele. Periodicamente, ele mergulhava sua consciência na função de mapa do sistema One Piece. Pontos azuis frios representavam os homens de ferro sob seu comando, enquanto pontos vermelhos abruptos e em constante movimento marcavam claramente cada espião com segundas intenções. Seus trajetos e pontos de encontro eram revelados no mapa. A investigação humana de Lysa combinou-se perfeitamente com o posicionamento preciso do sistema, e um plano silencioso de expurgo e conversão se desenrolou discretamente. Lysa identificava os alvos com base nas orientações de Euron. Vitória Daniels com sua agilidade executava as capturas. Para os passarinhos insignificantes ou incontroláveis, uma punhalada fria ou um escorregão acidental na água era o fim. Eles desapareciam silenciosamente como insetos esmagados. Mas para outros que eram mais valiosos, ou cujos olhos revelavam um brilho de desejo de sobrevivência em vez de fanatismo absoluto, um destino diferente os aguardava. O que os aguardava poderia ser o recrutamento pessoal de Euron, as poções que alteram a mente do mestre Kibur ou os sussurros da Shadowwinder Evelyn que tocavam as profundezas da alma. Coerção, suborno, até mesmo magia, o objetivo era singular. Abrir-lhes a boca à força, cortar sua ligação com Porto Real e silenciosamente colocar a coleira de volta no pescoço de seu antigo mestre. Gradualmente, sob a sombra de pique, o fluxo de informações começou a mudar de direção. Algumas mensagens ainda chegavam a Porto Real, mas seu conteúdo gradualmente se transformou naquilo que Euron Greyjoy queria que Varys visse. Outro projeto que estava estagnado há muito tempo também apresentou novos avanços. Há 2 semanas, em um quarto da Torre Fantasma com vista para o mar gelado, Lysa abandonou pela primeira vez seu disfarce cauteloso. O fio que aprendia há tanto tempo finalmente afrouxou sob as maquinações diárias e a insondável tolerância de Euron Greyjoy. Ela respirou fundo, exalando o peso do passado acumulado ao longo dos anos, e lentamente relatou suas origens a esse mestre jovem, porém extremamente ambicioso. Sua voz era calma, mas continha uma frieza profunda. Meu pai já foi um próspero comerciante de especiarias em Carthage. Suas caravanas cruzavam o deserto vermelho, seus navios navegavam entre os portos do Mar de Jade. Sua riqueza crescia diariamente e seu prestígio era suficiente para lhe permitir alcançar aquela posição suprema, um assento entre os 13. Ela fez uma pausa, um brilho agudo de dor reluzindo em seus olhos. Mas o sucesso dele atraiu olhares gananciosos. A antiga guilda dos comerciantes de especiarias, aquele gigante que espreita nas sombras de Carthage, não podia tolerar um novo desafiante. Orquestraram um acidente. Um grande incêndio consumiu seus armazéns e sua vida. Depois, em nome da lei e das dívidas, engoliram sem esforço todos os bens da nossa família. Minha mãe e meu irmãozinho morreram miseravelmente em nossa casa. E eu? Uma curva amarga tocou seus lábios. Passei de herdeira de uma mercante a uma escrava comprada e vendida à vontade. A antiga guilda dos comerciantes de especiarias possui mais de 1.200 navios. Seus tentáculos se estendem por todo o mundo conhecido. Meu ódio é insignificante diante deles. Lysa não detalhou como seu pai morreu queimado, não contou como sua mãe foi violentada por mercenários brutais em sua casa. Não mencionou seu irmão de 3 anos atirado de um prédio de 4 andares para virar pasta de carne. Ela passou por cima de toda morte e traição em uma frase. Mas esse ódio enterrado era uma das razões profundas pelas quais ela escolheu servir a Euron. Ela precisava de uma força poderosa e ousada o suficiente para desafiar a velha ordem. Dívidas de sangue devem ser pagas com sangue. Na câmara silenciosa da Torre Fantasma, o fogo crepitava e as ondas eternas murmuravam lá fora. Lysa estava diante de Euron, revelando seu passado, um passado banhado em especiarias e sangue, em sua totalidade.
Euron escutou em silêncio, os dedos tamborilando inconscientemente no encosto da cadeira. Não havia nenhuma piedade transbordante em seus olhos, apenas um cálculo frio e pesado como uma piscina profunda. Quando sua última sílaba foi pronunciada, o peso do silêncio preencheu o ar. Após um instante, ele falou devagar. Sua voz era baixa e firme, carregando um poder inegável. A lâmina mais afiada da vingança nunca é outra adaga, mas sim a substituição. Seu olhar pousou em Lisa com um peso palpável. Já que eles destruíram tudo que você tinha por causa da autoridade dos 13, então a vingança mais completa e elegante é fazer daquele lugar, o nosso. Um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. Quando navegamos pelos canais de Carteret, eu lhe disse que se a oportunidade surgisse, ficaria muito satisfeito em ver um magnata movido pela vontade das Ilhas de Ferro ascender ao trono da cidade de Carteret. Este plano de substituição de Carteret 13, oculto nas profundezas de seu grandioso tabuleiro de xadrez, finalmente veio à tona com clareza entre eles. Lisa respirou fundo e assentiu, seus olhos se tornando nítidos e concentrados. Sim, meu senhor. A partir daquele momento, comecei a elaborar o plano que o senhor descreveu em minha mente, como apoiar um magnata para influenciar e eventualmente controlar Carteret. Depois de retornar a Pique, usei todas as redes de informação que podíamos acessar para encontrar uma figura-chave, alguém capaz e com razões suficientes para nos ajudar a concretizar este plano. Ela não estava sem influência. Tinha um tio, também exilado pelo colapso da família, que nutria um ódio profundo pela antiga guilda dos comerciantes de especiarias. Ele conhecia todas as regras explícitas e implícitas de Carteret e era o intermediário ideal para executar esse plano. O cerne do plano era claro. Euron mobilizaria a riqueza acumulada pelas Ilhas de Ferro por meio de guerras e comércio, e não pouparia esforços, incluindo ataques comerciais precisos, infiltração generalizada de informações, sabotagem comercial secreta e até mesmo o uso de forças dos Homens de Ferro nas sombras para atacar guildas rivais, para apoiar integralmente o tio de Lisa em seu retorno ao centro do poder em Carteret. Passo a passo, eles o ajudariam a acumular prestígio e força. O primeiro objetivo era tomar posse de uma das 13 cadeiras de marfim e ouro. Meu tio, Sísifo Garfield, está a caminho das Ilhas de Ferro. Ótimo. Acho que podemos chegar a um consenso. Isso foi muito mais do que vingar Lisa. Foi a ambição inquieta de Euron Greyjoy, que se estendeu com precisão e força através do Mar Estreito pela primeira vez, em direção àquela antiga cidade-estado governada por mercadores e repleta de riquezas. Um magnata absolutamente leal a ele traria um valor estratégico para Carteret muito maior do que 10 frotas patrulhando o mar. Capítulo 113. O Torneio de Arrinhal, a frenesi do Dragão Dourado. 280 AC Outono. Quando os corvos de Arrinhal sobrevoaram as montanhas e as terras fluviais de Westeros, levando mensagens para todos os cantos dos 7 reinos, todo o continente estremeceu. A Casa Vem de Arrinhal anunciou que na primavera de 281 d.C., em Arrinhal, aquele castelo imenso, sombrio e amaldiçoado, eles realizariam um grande torneio para celebrar o aniversário da filha de Lord Vem. O torneio duraria 10 dias. Durante esse período, o evento principal seria naturalmente a justa, acompanhada pelo combate corpo a corpo dos 7, juntamente com arco e flecha, arremesso de machado, corrida de cavalos e combate individual. Torneios não eram incomuns. Senhores e nobres de Westeros os realizavam para comemorar aniversários, casamentos, o nascimento de herdeiros ou festivais importantes. Alguns eram grandiosos, outros pequenos. O que realmente deixou todos os lordes, cavaleiros e plebeus boquiabertos foi o anúncio oficial que declarava explicitamente a recompensa vertiginosamente alta, a Bolsa do Campeão. Especificamente o prêmio para o campeão de justas, 80.000 dragões de ouro. Sim, você leu certo. Apenas para o campeão de justas, não a soma de todos os prêmios. Sim, você leu certo. 80.000. Não 8.000. Não 800. Sim, você leu certo. Dragões de ouro. Não servos de prata, nem estrelas de cobre. O prêmio para um único campeão excedia em muito a renda anual de muitas casas nobres. Isso sem incluir a coroa da Rainha do Amor e da Beleza concedida à vencedora, feita de ouro puro e inúmeras pedras preciosas por si só inestimável. Além dos 80.000 para a justa, os prêmios continuavam. 60.000 dragões de ouro para os campeões de combate corpo a corpo, 40.000 para o campeão de combate individual, 20.000 para o campeão de arco e flecha, 10.000 para o arremesso de machado e 10.000 para a corrida de cavalos. O prêmio total acumulado chegou à impressionante quantia de 220.000 dragões de ouro. A quantia era tão astronômica que muitos inicialmente descartaram a notícia como um boato ridículo. Só quando lordes, nobres e mestres de todo o reino confirmaram é que as pessoas perceberam que aquilo não era brincadeira. A Casa Vem não estava poupando despesas. Essa fortuna, suficiente para comprar uma frota inteira ou construir um castelo imponente, estava sendo oferecida como mero prêmio em dinheiro para uma competição. Mais incomum ainda foi o momento escolhido. O anúncio foi enviado com 6 meses de antecedência. Mensageiros a galope e corvos voando entregavam esses luxuosos convites a todas as propriedades nobres elegíveis dos 7 reinos.
como se temessem que alguém perdesse esse grande evento. O amplo tempo permitia que até mesmo os lordes do norte mais distantes viajassem para o sul sem pressa. Deu aos cavaleiros tempo para polir suas armaduras e treinar seus cavalos, às damas da nobreza tempo para costurar os vestidos mais magníficos, e permitiu que inúmeros esquemas, alianças e conspirações se gestassem silenciosamente durante o período de 6 meses de preparação. Westeros inteira estava em ebulição. A luz deslumbrante dos dragões dourados dissipou temporariamente a lendária sombra de terror sobre Arrenhal. As pessoas comentavam sobre a generosidade sem precedentes da Casa Vem, especulavam sobre o verdadeiro propósito do evento e aguardavam impacientemente para testemunhar essa reunião dourada destinada a entrar para os livros de história. Na Câmara do Conselho da Torre do Mar em Pique, impregnada com o cheiro de sal e fumaça, o documento de Arrenhal, carimbado com o selo oficial, repousava silenciosamente sobre a escrivaninha de carvalho negro do rei Cellon. A atmosfera na sala era pesada e estranha, como se os números no pergaminho sufocassem o ar. O documento foi passado silenciosamente entre Cellon, Balon, Euron e Balf. Quando os dedos ásperos de Balon Greyjoy agarraram o pergaminho pela terceira vez, seus olhos arregalados enquanto confirmava cada palavra, ele finalmente não conseguiu conter um rugido baixo, como uma fera marinha ferida. 220 mil. 220 mil dragões de ouro? Balon ergueu a cabeça bruscamente, o rosto tomado por um choque puro e incompreensível, olhando entre o pai e os irmãos. A Casa Vem enlouqueceu de vez? Ou será que o armazém deles está tão cheio de ouro que precisam jogá-lo no mar? Seu choque não era sem motivo. Recentemente, os Homens de Ferro haviam saqueado a famosa e rica Arbor. De acordo com o levantamento da Casa Arlau, todo o dinheiro saqueado da Casa Redvine e de todas as propriedades nobres da ilha, incluindo dragões de ouro, veados de prata, estrelas de cobre e joias facilmente liquidáveis, totalizava apenas cerca de 600 mil dragões de ouro. E essa enorme soma precisava ser dividida entre todas as famílias e guerreiros participantes, de acordo com a antiga tradição e o mérito em batalha. É claro que isso não incluía o vinho, os navios, as armas, as armaduras e as antiguidades. Muitos acreditam que o propósito deste torneio é competir com a Casa Lannister, exibir a riqueza e a glória da Casa Vem, deixando claro para todos os Westeros quem é o mais rico de verdade, acrescentou o capitão Balp em voz baixa com um tom igualmente incrédulo. Não acredito que seja um motivo tão estúpido. A Casa Vem está investindo quase 1/3 de toda a riqueza líquida da árvore apenas em um jogo? E isso sem contar o custo de hospedagem por 10 dias, vinho, comida, local. Só isso já deve custar dezenas de milhares. Até mesmo Euron, que já sabia que as recompensas pelo torneio de Arrenhal seriam sem precedentes, ficou comovido. Seus olhos profundos fixaram-se no número, calculando rapidamente. Ele se lembrava claramente de que o enorme resgate pago pela Rainha dos Espinhos Olenna Redvine, para recuperar seu filho e evitar mais conflitos era de apenas 20 mil dragões de ouro. 220 mil dragões de ouro. Isso significava que se podia comprar a vida de 11 Adrian Redines de uma só vez. Essa quantia ultrapassou a generosidade, adentrou um reino de luxo beirando o absurdo, uma demonstração pura e simples de poder. Não se tratava mais apenas de um prêmio em dinheiro. Era uma declaração brilhante apresentada aos senhores dos 7 reinos. O rei Cellon permaneceu em silêncio. Seu rosto marcado pelo tempo demonstrava pouca emoção, apenas seus dedos tamborilavam lenta e pesadamente sobre a mesa, como se estivessem avaliando a verdadeira gravidade por trás daquele número e as ondas terríveis que ele poderia desencadear em Westeros. Quando os corvos da cidadela e os mensageiros de Porto Real entregaram os convites a todos os cantos dos 7 reinos, não ignoraram os 2 polos mais distantes de Westeros. Em Dorne, o sol escaldante castigava as muralhas de arenito de lança solar. O convite foi respeitosamente apresentado ao príncipe Oberyn a Víbora Vermelha Martell, e provavelmente também ao príncipe Doran. Para os impetuosos Martell, esse encontro da elite do reino, repleto de paixão e aventura, exalava um fascínio irresistível. Meio ano era tempo mais do que suficiente para que cruzassem tranquilamente o Passo do Príncipe e seguissem para o norte, rumo ao centro da agitação. No distante norte, a notícia chegou a Winterfell, parecendo carregar um ar gélido condizente com o clima local. Este convite excessivamente ornamentado foi entregue a Lord Rickard Stark, protetor do norte, para o pragmático e firme Lord de Winterfell. O motivo por trás da pompa da Casa Vem era talvez mais digno de reflexão do que o chocante prêmio de 220 mil dragões de ouro. O período de preparação de 6 meses foi generoso até mesmo para Winterfell. Foi tempo suficiente para os Stark percorrerem a Estrada do Rei, atravessarem o gargalo e seguirem para o sul com tranquilidade. O alcance dos convites e o tempo de preparação ultrapassaram as fronteiras de Westeros. Como se dizia, mesmo um dignitário ou um rico mercador do outro lado do Mar Estreito, em Essos, se quisesse participar, teria tempo suficiente nesses 6 meses para organizar seus assuntos e navegar tranquilamente para o oeste, a fim de tentar a sorte. Todo mundo conhecido pareceu agitar-se por causa dessa abundância de ouro sem precedentes. Arrenhal, o imenso castelo amaldiçoado, abria seus braços sombrios, pronto para acolher um frenesi provocado pelo ouro que varreria o mundo. Capítulo 114. O torneio em Arrenhal, a entrada das Ilhas de Ferro. No salão profundo da cadeira de pedra do Mar em Pique, a discussão sobre o enorme prêmio de 220 mil dragões de ouro diminuiu temporariamente. Mas o calor escaldante provocado por essa quantia ainda pairava no ar.
O olhar do rei Kellon percorreu seus filhos e seu leal capitão, enquanto ele falava devagar com voz baixa e pragmática. 220.000 dragões de ouro. Ele repetiu, como se estivesse sentindo o peso do número. A população total de Pique é de pouco mais de 20.000 habitantes. Se calcularmos um dragão de ouro por pessoa por ano, esse dinheiro seria suficiente para alimentar e vestir toda a ilha por 11 anos. Ele fez uma pausa, balançando a cabeça. Mas esse dinheiro é dividido entre os campeões de 6 eventos. Nenhuma casa é arrogante o suficiente para pensar que pode levar todos os louros. Balf coçou a bochecha, áspera pelo vento do mar. Meu rei, nós, os Homens de Ferro, vamos nos juntar a esta celebração dos habitantes da Groenlândia? É claro que sim. A resposta de Kellon foi decisiva. Um evento tão grandioso, prêmios tão generosos, o dinheiro por si só já é uma tentação irresistível. Além disso, é a oportunidade perfeita para as Ilhas de Ferro mostrarem sua força perante os 7 reinos e declararem que não somos mais apenas bandidos do mar. Devemos deixar aqueles lordes do sul provarem o poder dos nossos machados. Antes que sua voz se perdesse, seus 2 filhos falaram quase simultaneamente. A voz de Euron era calma, mas demonstrava uma firmeza inquestionável. Eu entro, na justa. Balon rugiu ainda mais alto, tomado por uma sede de batalha. Eu entro, no combate singular. A escolha de Euron fez Kellon franzir ligeiramente a testa. Justas eram um jogo para cavaleiros do sul, que enfatizavam etiqueta, técnica e equitação. As Ilhas de Ferro inteiras eram incompatíveis com esse estilo, e ninguém jamais usará uma lança de cavaleiro como arma principal, exceto Euron. A anomalia que de fato vinha treinando arduamente em segredo há muito tempo, mas ele tinha apenas 11 anos. Comparado aos cavaleiros campeões renomados em Westeros, como Barristan, o ousado Selmy, Arthur Dayne, a Espada da Manhã, e o príncipe herdeiro Rhaegar Targaryen, a diferença era imensa. Nos últimos anos, o título de campeão de Justas havia sido disputado quase exclusivamente entre esses 3. A justa, disse Kellon, olhando diretamente para seu segundo filho. Suas chances de ganhar o campeonato são mínimas, para não dizer nulas. Pai, Euron encarou. Não havia fanatismo em seus olhos, apenas um cálculo calmo. A vitória não se define apenas por conquistar a coroa. Eu só quero medir pessoalmente, exatamente qual é a distância entre mim e os maiores especialistas deste continente. Diante do olhar inquisitivo do pai, Euron não argumentou diretamente. Em vez disso, escolheu uma história lendária conhecida por todos em Westeros. Pai, começou ele, com a voz excepcionalmente clara no salão de pedra. Lembra-se da história de Barristan, o ousado. Continuou sem esperar por uma resposta, afirmando-a como um fato consumado. Anos atrás, no torneio em Blackhaven, Barristan Selmy tinha apenas 10 anos. Ele nem sequer conseguiu juntar uma armadura decente. Dependia de doações para vestir seu equipamento e participar das competições como um cavaleiro misterioso. Os olhos de Euron brilharam com reflexão e avaliação daquela história. Ele não ganhou o campeonato. Na verdade, foi derrubado do cavalo logo no início por um verdadeiro mestre. Ele fez uma pequena pausa, deixando o peso da história se assentar. Mas o que ele conquistou foi muito mais precioso do que um troféu passageiro. Ele conquistou uma glória que seria transmitida por gerações. Foi aquela aparição corajosa, aquele ataque destemido contra um inimigo poderoso, que lhe rendeu o título que o acompanhou por toda a vida, Barristan, o audacioso. A voz de Euron não era alta, mas cada palavra atingiu o coração do rei Kellon. Ele não estava pedindo permissão, estava constatando um fato. A glória, às vezes, não depende da vitória final, mas da coragem de entrar em campo. O rei Kellon olhou para o filho, comovido por aquela ousadia que desmentia sua idade. Ele sentia que Euron certamente não seria pior que o jovem Barristan e, além disso, era um ano mais velho. Justas raramente envolviam riscos fatais. Mesmo que perdesse, não faria muita diferença. Por fim, assentiu lentamente. Contudo, quando seu olhar se voltou para Balon, tornou-se instantaneamente incrivelmente severo. Combate singular? De jeito nenhum. Isso é um campo de batalha com aço de verdade. Quando a força é igualada, é impossível recuar. A taxa de mortalidade historicamente ultrapassa a metade. Você é o futuro herdeiro das Ilhas de Ferro. Não permitirei que corra esse risco. O rosto de Balon ficou vermelho de raiva e desafio. Ele rosnou. Então eu não quero ser o herdeiro. Deem para Euron, deem para Victarion ou deem para Aeron. Quem quiser pode ficar com ele. O rei Kellon levantou-se furioso e deu um tapa forte na testa do filho mais velho. Idiota! A posição de herdeiro é brincadeira de criança? Acha que pode me passar o cargo hoje e entregá-lo a ele amanhã? Ofegante, reprimindo a raiva, apontou para Balon. Lembro-me que sua dança dos dedos é a melhor das Ilhas de Ferro. Arremesso de machado é a sua especialidade. Vá mostrar a todos o que são a força e a precisão dos nascidos do ferro. Balon queria argumentar, mas o rei Kellon o encarou com os olhos arregalados, gritando inegavelmente. Mais uma palavra de bobagem e você nem vai participar do arremesso de machado. Vai ficar aqui em pique guardando a casa. A afronta de Balon foi completamente esmagada por aquele rugido. Ele fechou a boca com raiva, forçado a canalizar todo o seu ressentimento em um desejo infinito pela competição de arremesso de machado. O rei Kellon tamborilou os dedos ásperos na mesa, voltando o olhar para seu leal capitão Balf. Sua voz era baixa e direta. Balf, quanto você sabe sobre as regras específicas desta Batalha dos 7? O solista sempre tem tantos truques na manga. Balf deu um passo à frente. Seus anos viajando pelo exterior lhe seriam úteis agora.
Ele organizou seus pensamentos e respondeu com clareza: irmão, as regras parecem simples, mas são extremamente brutais. Independentemente de onde os participantes venham, Westeros ou Braavos, ou de seu status, rei ou escravo, homem ou mulher, contanto que um grupo reúna 100 guerreiros capazes, escolha um nome imponente e erga um estandarte, estará apto a participar. Quase não há restrições quanto aos próprios participantes, podem ser cavaleiros, mercenários ou homens de ferro como nós. Ele fez uma pausa, um olhar de apreciação, talvez até de desejo, por essa regra caótica estampado em seu rosto. Assim que a competição começar, as 7 equipes inscritas, totalizando 700 homens, serão conduzidas simultaneamente para uma enorme arena designada. Não haverá eliminação gradual, nem duelos justos um contra um. Desde o início será uma briga caótica e sem regras. Sua voz inconscientemente assumiu a aspereza do campo de batalha. Alianças entre as 7 equipes são permitidas a qualquer momento, e a traição é incentivada. Um amigo em um segundo pode ser um inimigo no seguinte. Tudo é para permanecer em campo no final. A única regra é, ou morrer lutando ou fugir voluntariamente da linha de demarcação. Qualquer uma das opções conta como eliminação, até que reste apenas a última equipe de pé em toda a arena. Ela será a única vencedora. Esta é, uma guerra estritamente controlada em escala disfarçada de competição. O rei Cellon escutou em silêncio por um momento, depois soltou uma risada baixa. E isso parece interessante. Comparado com aqueles duelos de cavaleiros pretensiosos, isso soa mais como um jogo preparado para nós, homens de ferro. Ele se levantou e anunciou: reúnam os homens. Vamos entrar, no torneio dos 7. Capítulo 115. O torneio de Arrinhal, o Rei Louco de Porto Real. Na sala do trono da Fortaleza Vermelha, quando o pergaminho com os detalhes dos prêmios do torneio de Arrinhal foi apresentado diante do trono de ferro, o ar pareceu congelar instantaneamente. Sentado no trono irregular e retorcido, forjado a partir de inúmeras espadas, Aerys II Targaryen fixou o olhar naquele número, 220.000 dragões de ouro. O rosto do rei, já de uma palidez anormal, pareceu perder toda a cor restante. Apenas seus olhos lilás pálidos emanavam uma luz aterradora, misturada com extremo choque, ganância e suspeita. Seus dedos se contraíram nervosamente, as unhas quase cravando-se no apoio de braço serrilhado do trono. Para um monarca cada vez mais obcecado com o fogo selvagem dos alquimistas e cada vez mais sensível, embora frequentemente paranoico, às despesas do tesouro, o impacto desse número ultrapassou em muito o próprio torneio. 220.000. Ele sussurrou roucamente, sua voz como couro seco se esfregando. Casa vem, aquele morcego, onde eles conseguiram tanto ouro. Não era mais admiração por um grande evento, mas um medo e uma fúria instintivos que brotavam da medula. Medo de que alguém mais pudesse possuir tamanha riqueza. Aerys II não era estranho à Casa Vem. Um de seus guardas reais, Sorosvel Vem, era membro dessa casa. Não muito tempo atrás, Sorosvel havia retornado a Arrinhal para se encontrar com seu irmão, Lord Vem. Logo após esse encontro, Lord Vem anunciou este torneio terrivelmente caro. Aerys caminhava de um lado para o outro, furioso, diante do trono de ferro, resmungando para si mesmo. Meu guarda real, Osvel Vem, ele tem algo a ver com isso? Ainda me lembro, no ano de 272, do torneio em Porto Real para celebrar meu 10º ano no trono. O prêmio total era de apenas 20.000 dragões de ouro. E uma mera fração deste prêmio de Arrinhal. Em 276, o torneio que celebrou o nascimento do príncipe Viserys, Tywin Lannister, ainda à mão do rei na época, realizou um grande torneio em Lannisporto. Mesmo aquele prêmio era apenas um terço deste, menos de 100.000 dragões, mas sua grandiosidade foi a maior que eu já vi. Os Lannister são os mais ricos de Westeros, uma família afortunada que vive em cima de minas de ouro. Mas Casa Vem? Casa Vem? Como é possível que eles produzam tanto ouro e prata de repente? Será que eles pretendem renegar a dívida depois que o torneio terminar? Se recusar a pagar os campeões? Impossível. Se eles ousassem fazer isso, os lordes nobres, cavaleiros e mercenários se voltariam contra eles imediatamente e enforcariam todos os Vem nas muralhas de seus próprios castelos. Das sombras, Varys deslizou para a frente como um fantasma silencioso. Vestido com um manto de veludo macio, suas mãos estavam respeitosamente unidas à sua frente. Sua voz era tão suave e doce como sempre, mas, como a mais fina teia de aranha, penetrava precisamente no ouvido do rei, tocando o nervo mais sensível. A Casa Vem era chamada de rica, mas sua riqueza residia principalmente na extensão de suas terras e no valor estratégico de Arrinhal, não em dinheiro vivo ou reservas financeiras. Sendo um dos maiores e mais caros castelos de Westeros, Arrinhal dominava vastas terras e muitos súditos. Os lucros da agricultura, as férteis terras fluviais produziam grãos em abundância, da pecuária e do comércio fluvial no Tridente, eram suas principais fontes de renda, juntamente com os impostos. No entanto, a simples manutenção de Arrinhal exigia gastos exorbitantes. O castelo era notoriamente amaldiçoado, e seus proprietários pareciam fadados ao infortúnio. A imensidão da fortaleza tornava os custos de manutenção astronômicos. Mindinho seria posteriormente nomeado senhor de Arrinhal, mas manteve apenas o título, jamais pretendendo assumir o castelo justamente por causa dos custos ruinosos de manutenção. Em outras palavras, a Casa Vem precisaria economizar sua renda por muitos anos, após as despesas, apenas para juntar um prêmio de 220.000 dragões de ouro.
Vossa Graça, por favor, acalme sua raiva, começou Varys, com um tom que misturava a dose certa de preocupação e lealdade empática. A quantia é de fato extraordinariamente chocante, suficiente para abalar a mente de qualquer um que a veja. Ele fez uma pausa estratégica, plantando a semente da suspeita no solo silencioso. Contudo, seu tom mudou ligeiramente, tornando-se cauteloso e ponderado. Perdoe seu humilde servo por falar francamente. Dadas as atuais indústrias e colheitas da casa vem, mesmo levando em conta todos os impostos de arrinhal, a produção de suas terras e as acumulações passadas, sustentar uma riqueza tão imensa de forma independente provavelmente seria extremamente difícil. Ele fez uma pausa novamente, deixando as palavras extremamente difícil pairarem no ar. Poderíamos até dizer. Varys baixou ainda mais a voz, como se temesse que as paredes estivessem ouvindo, que é impossível. Os dragões dourados que fluem atrás disso, sua marca provavelmente não se origina apenas dos cofres de arrinhal. Ele não citou nomes, mas a vaga e insinuante implicação serviu como estupim para um incêndio descontrolado, apontando diretamente para os Lannisters, e para Rhaegar. Sob a provocação das palavras cuidadosamente tecidas da aranha, as pupilas do rei Aerys se contraíram a ponto de forma perigosa. Uma suspeita sem fim foi instantaneamente injetada em seu coração como um veneno denso. O rosto frio e rico de Tywin Lannister, ou de qualquer outro lorde poderoso capaz de ameaçar o trono de ferro, se transformava em potenciais financiadores e traidores em sua imaginação insana. Aerys II já ouvirá rumores sobre seu filho Rhaegar. Isso importa, e o envolve. Investiguem. O rei saltou do trono, seu grito agudo e penetrante de extrema fúria, ecoando loucamente pela sala do trono e levantando poeira das vigas. Investiguem isso a fundo para mim. Quem tem audácia maior que a de um dragão? Quem tem ouro suficiente para ousar comprar meu reino? Enquanto correntes escuras se agitavam e a suspeita crescia na Fortaleza Vermelha em relação ao enorme prêmio, bem longe dali, nas terras fluviais em Arrinhal, o cenário era completamente diferente. A Casa Vem já estava trabalhando arduamente nos preparativos para este evento sem precedentes. Embora o número final de participantes e espectadores ainda não pudesse ser calculado com precisão, qualquer organizador experiente podia pressentir, pela escala das aquisições e pela enxurrada de consultas vindas de todos os lados, que este seria um evento que superaria em muito qualquer torneio anterior, talvez até mesmo qualquer encontro lendário da história. Quando chegasse a hora, uma onda de pessoas convergeria para Arrinhal vinda de todos os cantos dos 7 reinos, cavaleiros e mercenários sedentos por glória e riqueza, mercadores em busca de lucro, nobres em busca de emoção, cantores, cavaleiros errantes, septões vendendo relíquias sagradas e inúmeros plebeus procurando trabalho e pão. Arrinhal, o castelo famoso por suas maldições e ruínas, estava sendo temporariamente banhado por um mar de dragões dourados e uma multidão impetuosa, transformando-se no centro mais deslumbrante e inquieto de Westeros. E em Porto Real, os rumores sobre a origem de toda essa riqueza estavam apenas começando. Capítulo 116. O Torneio de Arrinhal, aquisição de vinho. Mordomos familiares e líderes de caravanas, portando listas de compras estampadas com o brasão da casa Vem de Arrinhal, 9 morcegos negros em um campo amarelo, partiram como generais marchando para a guerra. Eles conduziam carroças carregadas de dragões de ouro a todos os cantos dos 7 reinos. Suas caravanas percorreram a estrada do rei até as férteis terras agrícolas das terras fluviais, comprando montanhas de grãos, farinha e centenas de cabeças de gado, ovelhas, porcos e aves. Aventuraram-se pelas profundezas da floresta do rei, comprando caça licenciada e carvão vegetal de primeira qualidade dos caçadores reais. Chegaram até a obter especiarias raras de Dorne e encomendaram requintados objetos de ouro e prata, além de tecido extra para tendas de Lannisporto. Em seguida, dirigiram-se ao Arbor para comprar vinho tinto. Na opinião deles, o vinho de Arbor era o melhor de todo Westeros. Os vinhos tintos produzidos lá eram extraordinários, e os vinhos dourados característicos eram mais doces até do que os melhores tintos dorneses. Mas isso foi antes da Batalha da Árvore. O Arbor, que outrora transbordava néctar dourado, agora estava repleto de um odor azedo e pungente que fazia qualquer um franzir a testa. Os enviados de suprimentos da casa Vem para preparar o torneio encontraram um obstáculo intransponível. Eles esperavam comprar grandes quantidades dos vinhos famosos para entreter convidados de todo o reino. Em vez disso, a realidade lhes reservou um duro golpe. As reservas históricas, ricas e perfumadas das adegas da ilha haviam sido saqueadas há muito tempo pelos navios vikings dos Homens de Ferro, não restava uma única gota. Olhando ao redor, as enormes adegas estavam vazias, deixando apenas paredes de pedra frias e um leve e persistente aroma de glória passada no ar. Desamparados, depositaram suas esperanças no vinho recém-produzido. No entanto, a situação era ainda pior. A maior parte das vinhas locais de alta qualidade havia sido destruída nos incêndios da guerra. As uvas para a nova safra tiveram que ser compradas a preços elevados nas terras da tempestade ou em outras regiões da campina, resultando em qualidade irregular desde o início. Mais importante ainda, os mestres vinicultores que detinham as técnicas essenciais e os supervisores que controlavam cada etapa da fermentação foram todos levados por Euron Greyjoy como os mais preciosos despojos de guerra, juntamente com suas ferramentas e livros, de volta às Ilhas de Ferro. Os que restaram no Arbor para produzir o vinho tinto eram, em sua maioria, ex-aprendizes e assistentes. Eles tinham entusiasmo, mas lhes faltava muita experiência.
Seus mestres não tiveram tempo de lhes ensinar muitas fórmulas cruciais. Segredos do controle de temperatura ou técnicas para lidar com problemas inesperados durante a fermentação. O novo vinho que produziam era ou azedo e áspero, ou insosso e sem gosto. Alguns até tinham um odor estranho e indescritível que um cavaleiro temperamental da casa vem denunciou como tendo gosto de urina de cavalo. Tal vinho, quanto mais servi-lo aos lordes e nobres no torneio, ou mesmo fornecê-lo aos seus próprios soldados, provavelmente provocaria reclamações. O oficial de compras da casa olhou para os barris de vinho novo e turvo, com uma expressão ainda mais feia do que o líquido em seu interior. Os enviados de compras da casa deixaram um árbor, que cheirava a fermentação mal feita com expressões sombrias. Olhando fixamente para suas carroças vazias, quase podiam ver os nobres no banquete franzindo a testa para o vinho de qualidade inferior. No momento, a única opção era mudar seu objetivo de fornecimento para a distante Vila Velha ou Dorne. Isso significava uma viagem mais longa, preços mais altos e riscos imprevisíveis. O custo deste evento, já extravagante, atingiria um novo e doloroso patamar. O silêncio na comitiva foi quebrado por um líder de caravana, um viajante experiente cuja pele era áspera pelo vento do mar. Ele hesitou, depois aproximou-se do mordomo da família e sugeriu cautelosamente: "Meu senhor, por que não? Tentamos as Ilhas de Ferro." Um silêncio estranho pairou sobre o esquadrão. Todos que ouviram isso olharam para ele como se estivesse louco. Comprar dos Homens de Ferro? Comprar exatamente as mesmas coisas que eles acabaram de saquear da árvore? O líder da caravana sentiu-se um pouco desconfortável com os olhares, mas se recompôs e explicou com o pragmatismo de um viajante: "Meu senhor, pense bem. Os estoques de vinho acumulados ao longo de um século na árvore eram enormes. Mesmo que os Homens de Ferro bebam como peixe, faz menos de meio ano desde a batalha. Eles certamente ainda têm bastante estoque. E esse é o vinho de verdade, de alta qualidade, de que precisamos desesperadamente." O mordomo franziu a testa profundamente, seu tom carregado de desconfiança e preconceito arraigado. "As Ilhas de Ferro? Aqueles piratas? Quem sabe que truques eles vão aprontar? Temo que possamos ter vida suficiente para ir comprá-las, mas não para trazê-las de volta." Mas o líder da caravana balançou a cabeça, tentando descrever as mudanças que vira com os próprios olhos. "Meu senhor, isso é história antiga. Com exceção do incidente de Arbor, bem, aquilo foi uma guerra. Eles não atacam navios mercantes ou nobres dos Sete Reinos há muitos anos. Principalmente nos últimos tempos, eles mudaram muito. Pique abriu um porto comercial, acolhendo mercadores de todos os lugares, e até mesmo estabeleceu árbitros para resolver disputas. Fiz alguns negócios com eles para ferro e madeira. Os preços são justos, entregam no prazo e todo o processo. Bem, eles seguem as regras melhor do que alguns lordes da Campina. Nada daquele estilo pirata de pague o preço do ferro ou alimente os peixes que dizem por aí." O mordomo da casa ponderava, o olhar percorrendo a longa fila de carroças vazias atrás dele. Cada giro insignificante das rodas parecia zombar de sua incompetência. Ele quase podia imaginar a fúria estrondosa no rosto de Lord Ven se voltasse de mãos vazias, e os murmúrios e o desdém dos convidados no banquete por não terem vinho fino para beber. Por fim, a necessidade desesperada de vinho de alta qualidade mal superava o medo tradicional e profundo dos Homens de Ferro. Ele cerrou os dentes, como se estivesse prestes a tocar em uma serpente marinha supostamente venenosa. "Tudo bem," ele finalmente soltou um suspiro de ar turvo, com um tom de cautela e condescendência. "As Ilhas de Ferro podem ser uma opção alternativa. Mas..." Ele mudou de assunto, tentando encontrar uma alternativa mais segura. "Indo para o norte daqui, teremos que passar por Vila Velha e Lannisporto de qualquer maneira. Vamos tentar comprar tudo o que pudermos nesses dois lugares primeiro. Vila Velha está repleta de estudiosos e mercadores, e Lannisporto é sustentada pela riqueza do oeste. Talvez haja mercadorias boas o suficiente lá para nos livrar desse risco." O líder da caravana ao lado dele imediatamente esboçou um sorriso cativante e assentiu repetidamente. "Meu senhor é sábio. Segurança em primeiro lugar. Já que estamos a caminho, naturalmente devemos verificar a situação nesses dois grandes portos primeiro." Naquela noite, a caravana parou em uma barulhenta estalagem à beira da estrada. Assim que todos adormeceram, o líder da caravana, que havia sugerido ir para as Ilhas de Ferro, entrou silenciosamente no estábulo no quintal. Na escuridão, ele habilmente agarrou um corvo que havia sido preparado com antecedência. Enfiou um pequeno pergaminho com uma mensagem codificada no tubo preso à pata da ave. Olhou em volta, ergueu a mão e lançou o corvo ao céu noturno. A ave negra bateu as asas silenciosamente, voando firme em direção ao noroeste, direto para as Ilhas de Ferro. Quando a equipe de compras chegou à próspera cidade velha, cheia de esperança, recebeu uma notícia devastadora. Todos os estoques de vinho de qualidade da cidade já haviam sido adquiridos por comerciantes astutos do Vale e negociantes previdentes do Norte, supostamente para se protegerem da iminente escassez de vinho e da alta dos preços. Sem querer desistir, eles correram para a rica Lannisporto, na esperança de que o ouro do oeste ainda conservasse algum néctar. Mas a resposta foi igualmente fria. Desde a paralisação da produção e do fornecimento de vinho da árvore, o fluxo de vinho tinto de alta qualidade havia sido completamente interrompido. Não se podia comprá-lo nem mesmo com dragões de ouro. Quanto mais plebeus ou nobres comuns, até mesmo a mesa do próprio Lord Tywin Lannister, senhor de Rocher do Casterly, supostamente carecia do habitual ouro da árvore.
Era um mercado com preços, mas sem mercadorias, os armazéns do porto estavam vazios. Era como se uma rede gigante e invisível tivesse sugado todas as fontes possíveis antes mesmo de chegarem. O comissário de bordo estava de pé nos cais barulhentos de Lannisporto, olhando para os milhares de navios, mas sentindo uma sensação sem precedentes de isolamento e impotência. Nesse momento, as Ilhas de Ferro haviam se tornado a última e única opção. Capítulo 117. Especialidade das Ilhas de Ferro: vinho Kraken. Quando a caravana de suprimentos da casa vem, repleta de apreensão, finalmente chegou ao porto fortemente guardado e varrido pelo vento de pique. A recepção fria ou o assédio que esperavam não ocorreram. Em vez disso, receberam uma acolhida inesperadamente grandiosa. Euron Greyjoy apareceu pessoalmente nas docas. Envolto em uma capa escura de pele de foca, ele ostentava um sorriso amável e acessível. Com sal, pão e direito de hóspede como testemunhas, sua voz cortou claramente o vento do mar, citando a tradição mais antiga e sagrada de Westeros. Os hóspedes de longe receberão tratamento justo e cortesia nas Ilhas de Ferro. Esse gesto aliviou bastante o nervosismo dos membros da caravana. Após se deliciarem com pão e sal, a equipe de suprimentos foi conduzida ao grande salão de pique. Embora a mobília fosse rústica, havia comida em abundância e uma fogueira aconchegante preparada. Durante o banquete, o mordomo da família mencionou com cautela a principal necessidade de aquisição. Eles desejavam comprar um lote de vinho tinto Arbor de alta qualidade para o torneio de Arrinhal. Ao ouvir isso, o sorriso de Euron se alargou um pouco. Ele concordou prontamente. De fato, ainda tenho muitas safras excelentes da Arbor em minhas adegas. Seria uma honra brilhantar ainda mais o grande evento de Lord Vayne. Sua franqueza quase fazia as pessoas esquecerem a origem daquele vinho. No entanto, a cena que se seguiu foi verdadeiramente surpreendente. Após o banquete, Euron não os levou diretamente ao armazém para contar o estoque. Em vez disso, conduziu-os a uma câmara de pedra com vista para o mar. Em uma longa mesa no interior, 4 decantadores de formatos diferentes e cálices de cristal correspondentes já estavam dispostos em ordem. Antes de decidir qual lote comprar, Euron ergueu a mão com uma postura tão elegante quanto a de um duque do sul. E não a de um líder das Ilhas de Ferro conhecido por seus saques. Por que não experimentar as opções que tenho a oferecer? Então, em vez de os conduzir a uma adega úmida, Euron elegantemente sinalizou aos seus assistentes para trazerem 4 pequenos barris de carvalho cuidadosamente trabalhados. Cada barril ostentava uma marca nítida. Não as uvas douradas da árvore, mas o feroz totem Kraken da casa Greyjoy. Distinguiam-se por cores diferentes, aparentando serem únicos e ao mesmo tempo, imbuídos da dominância dos Homens de Ferro. Já que você veio à terra dos Homens do Mar, naturalmente deve provar nossa hospitalidade. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Euron enquanto ele mesmo pegava uma concha de vinho. Ele primeiro serviu-se do barril marcado com um Kraken branco. O líquido era límpido, de um âmbar claro. Ao ser servido na xícara, o aroma era fresco e doce. Este é o Kraken branco, apresentou-o com naturalidade. Seu teor alcoólico é suave, sua doçura intensa, como a brisa do mar misturada com mel. É muito apreciado por mulheres e crianças, até mesmo quem não está acostumado a beber pode degustá-lo sem problemas. Em seguida, ele retirou uma taça do barril de Blue Kraken. A cor era um vermelho rubi familiar, idêntico ao dos vinhos finos tradicionais do Arbor que todos lembravam. Quanto a este Blue Kraken, disse Euron, ele se origina da receita mais clássica. Sua textura, cor e sabor são exatamente os mesmos do vinho de alta qualidade que você provou no Arbor no passado. É um velho amigo confiável que nunca decepciona. O terceiro barril ostentava a marca de um nobre Kraken roxo. Ao ser servido, o vinho revelou uma cor mais profunda, quase um magnífico violeta. Antes mesmo de provar, um aroma frutado rico e complexo se impôs, a doçura profunda da fruta madura com um toque imperceptível de especiarias. Kraken roxo, disse Euron com um traço de orgulho discreto. Sobre a base ancestral, ele adiciona camadas de charme inesperado. As notas frutadas são mais complexas, o sabor residual é especialmente persistente. Após beber, o final parece envolver a garganta com uma canção do mar. Finalmente, ele caminhou até o barril marcado com um Kraken dourado. Quando o líquido foi derramado, apresentou uma cor fluida e brilhante como ouro líquido, tão rica que quase parecia viscosa. O aroma não era apenas de frutas ou carvalho, mas uma fragrância complexa, extremamente harmoniosa e penetrante, como se condensasse a essência da luz do sol, das frutas mais maduras e dos barris de carvalho da mais alta qualidade. Isto, a voz de Euron tornou-se baixa e solene, seus olhos brilhando com a luz de verdadeira apreciação, é o Kraken dourado. Cada gota requer a mais rigorosa seleção e a mais paciente espera. Seu brilho, sua elegância aromática, sua suavidade e complexidade de sabor superam em muito o Kraken roxo. É um tesouro concedido pelo Deus do Mar, produzido em quantidades escassas, preparado apenas para convidados de honra que verdadeiramente o compreendem e são dignos dele. 4 vinhos finos distintos, do fresco ao suave, do familiar ao transcendente, alinhados, revelam silenciosamente a formidável profundidade e ambição das Ilhas de Ferro. Os membros da equipe de compras trocaram olhares. Com prudência e ceticismo profissional, aceitaram os cálices de cristal que Euron ofereceu. Eram veteranos experientes que haviam viajado pelo país, lidando com todos os tipos de mercadorias durante o ano todo. Possuíam um olhar aguçado e uma língua de ouro precisa, um talento para avaliar instantaneamente o verdadeiro valor das mercadorias. Eles provaram em ordem.
Quando o límpido White Kraken deslizou sobre suas línguas, a surpresa brilhou nos olhos de vários mordomos experientes. O vinho era de fato como Euron o descrevera, teor alcoólico moderado, doçura e maciez perfeitamente equilibradas, sem o caráter enjoativo dos vinhos doces baratos. Até mesmo a dama nobre mais exigente ou uma criança certamente adorariam esta bebida elegante. Em seguida veio o Blue Kraken. À medida que o líquido descia, os responsáveis garçons assentiram levemente em uníssono. Era exatamente o sabor clássico e familiar do vinho tinto de primeira linha do Arbor que tinham em mente, encorpado, acidez equilibrada e o final suave proporcionado pelo envelhecimento em barris de carvalho. Este vinho reproduzia perfeitamente a glória do Arbor. Sua qualidade era impecável, uma escolha confiável que nunca decepcionaria em um banquete. Contudo, quando o líquido profundo do Purple Kraken girou no copo e o aroma rico e complexo preencheu seus narizes, suas expressões mudaram de aprovação para genuína apreciação. Um leve gole e camadas mais ricas desabrocharam instantaneamente em suas bocas, como se conferissem mais carne e alma magníficas ao esqueleto sólido do Blue Kraken. O sabor residual tornou-se mais longo e complexo, carregando um mistério tentador que tornava impossível resistir a outro gole. Finalmente, o olhar de todos se voltou para a taça de ouro líquido, o Golden Kraken. Não precisava ser provado, sua cor brilhante e aroma luxuoso e penetrante já declaravam sua natureza extraordinária. No momento em que o néctar tocou suas papilas gustativas, os compradores experientes quase prenderam a respiração. Possuía todas as virtudes do Purple Kraken, mas as elevava a um patamar completamente novo. Uma textura aveludada, um sabor tão rico que não se dissolvia, cada elemento aromático atingindo a perfeita harmonia e o ápice, com um retrogosto tão duradouro que parecia permanecer para sempre na memória. A degustação terminou. A câmara de pedra mergulhou num silêncio quase estagnado. Apenas o crepitar fraco da lenha queimando na lareira e o murmúrio eterno das ondas lá fora podiam ser ouvidos. Esses compradores experientes trocaram olhares, percebendo incredulidade, choque e uma excitação incontrolável nos olhos um do outro. Suas mentes estavam claras, o que Euron Greyjoy lhes mostrará era muito mais do que simples espólios da árvore. O que ele possuía era um sistema de fabricação de cerveja completo, maduro e de qualidade surpreendentemente alta. Um capital formidável capaz de revolucionar e redefinir o panorama dos vinhos finos nos 7 reinos. Euron quebrou o silêncio. Sua voz era firme, transmitindo uma compreensão onisciente. Bem, o mordomo da família abriu lentamente os olhos que estavam fechados para saborear o gosto residual. Não havia mais dúvida ou desdém em seu rosto, substituídos por uma admiração quase reverente. Ele respirou fundo, como se tentasse reter para sempre o sabor do Golden Kraken. Sua voz estava um pouco rouca de excitação. Comparado aos melhores vinhos tintos que a Arbor costumava produzir, ele fez uma pausa e então pronunciou 2 palavras decisivas, muito superior. Ele olhou para Euron com olhos flamejantes, seu tom tornando-se incrivelmente solene, como se declarasse um fato iminente. Na minha humilde opinião, meu senhor, sua série Kraken de 4 vinhos, cada um direcionado precisamente a diferentes necessidades e status. Sua qualidade excepcional, não sua qualidade que transcende eras. Sem dúvida substituirá o Arbor como a única marca de primeira linha digna de elogios nas mesas de banquete dos nobres de Westeros. Uma nova era está chegando. Essas palavras deixaram de ser apenas uma avaliação, soavam como uma profecia. Declaravam que o trono do vinho fino dos 7 reinos estava prestes a mudar de mãos. Capítulo 118. Fornecimento de vinho, gratuito. A atmosfera na Câmara de Pedra mudou rapidamente da embriaguez da degustação para o cálculo frio de uma negociação comercial. O mordomo da família respirou fundo e fez a pergunta mais crucial. Posso perguntar quais são os preços? Euron não respondeu diretamente. Recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando levemente, um brilho calculista nos olhos. Em vez disso, devolveu a pergunta. Desde que as Ilhas de Ferro decidiram aventurar-se no negócio do vinho, investimos muito e produzimos com esmero durante anos. Mas nunca vendemos uma única taça ou barril para o mundo exterior. Vocês são todos especialistas, viajados e conhecedores. Na sua opinião, qual seria um preço adequado? Quando o comissário ouviu Euron dizer preparado com esmero durante anos, o canto de sua boca se contraiu quase imperceptivelmente. Um sorriso amargo, misturado com absurdo e resignação, teve que ser reprimido à força em seu coração. Ele se lembrava claramente de que, pouco depois da Batalha da Árvore, a Rainha dos Espinhos Olenna Redvine enviará uma dura e pesarosa condenação a todos os cantos dos 7 reinos, acusando furiosamente os Homens de Ferro de pirataria e de sequestrar todos os seus melhores mestres vinicultores. Na época, a resposta do rei Cellon foi um desplicente, quase travesso, todas as baixas em batalha minimizando o roubo do século. Agora, esses vinhos Kraken que fluíam nas xícaras, cuja qualidade superava até mesmo os originais, tinham uma origem evidente. Nasceram precisamente por causa daqueles traidores da batalha e de suas habilidades. E preparado com esmero durante anos. O mordomo sabia em seu íntimo que esses anos provavelmente começaram a ser contados a partir do momento em que o Arbor ficou em ruínas. Mas sua expressão era perfeitamente controlada, sem demonstrar qualquer traço de emoção. Ele sabia muito bem que naquele contexto, saber a verdade ou não saber não fazia diferença. Investigar a fundo era a coisa mais estúpida a se fazer. Sua tarefa era simplesmente comprar o melhor vinho para Rinhal.
Se o vinho estivesse manchado com suco de uva ou sangue e fogo, que diferença fazia para um mordomo? Que diferença fazia para o banquete da casa Vem? Ele virou o delicioso Golden Kraken de sua xícara, deixando que o sabor requintado encobrisse todos os pensamentos inúteis. Algumas verdades, como âncoras lançadas ao mar profundo, é melhor nunca serem trazidas à tona. O mordomo ponderou por um instante, sua mente calculando rapidamente o mercado e o valor, e logo emitiu uma avaliação profissional, tomando como padrão o Blue Kraken, que é o mais próximo em qualidade ao sabor clássico da Arbor. Seu preço deveria ser equivalente ao dos vinhos tintos Arbor de primeira linha do passado. O White Kraken tem um sabor único, mas menor pureza. Seu preço poderia ser metade do Blue. O Purple Kraken é excepcional, com sabores complexos. Seu preço poderia ser 30% maior. Quanto ao Golden Kraken, ele fez uma pausa com um tom convicto. Sua qualidade é soberba, rara neste mundo. Cobrar o dobro do Blue ou até mais seria absolutamente justificável. Uma avaliação muito justa, concordou Euron com um aceno de cabeça. Mas então seu tom mudou repentinamente, lançando uma proposta que surpreendeu a todos. No entanto, desta vez, não pretendo vendê-los para vocês. O comissário de bordo paralisou. A expressão profissional em seu rosto se transformou instantaneamente em uma máscara de confusão. O canto da boca de Euron curvou-se num sorriso significativo enquanto ele revelava lentamente sua verdadeira intenção. Decidi fornecer todo o vinho necessário para o próximo torneio em Arrenhal com a série Kraken gratuitamente. O comissário de bordo mergulhou num silêncio ainda mais longo, com o cérebro a lutar para processar a enorme quantidade de informação contida na proposta. Euron não lhe deu tempo para respirar, deixando claras suas condições. O pré-requisito é, durante o torneio de Arrenhal, em todos os banquetes, em todas as tendas, em ambientes públicos ou privados, somente nossos vinhos Kraken, das Ilhas de Ferro, poderão ser servidos. Em segundo lugar, enfatizou, com os olhos brilhando com uma luz inegável, a Casa Vem deve apresentar e explicar solenemente a cada nobre, cavaleiro e convidado ilustre presente que todos os vinhos finos para este evento são totalmente patrocinados pela Casa Greyjoy das Ilhas de Ferro. Especialmente este Kraken dourado, certifiquem-se de que seu nome ressoe em todos os cantos de Arrenhal. O mordomo finalmente se recuperou do choque, parecendo preocupado. Tais condições estavam muito além de sua autoridade. Lord Euron, sua proposta é profunda, mas em uma questão tão importante eu realmente não posso tomar a decisão. Devo pedir instruções a Lord Vem imediatamente. Claro, respondeu Euron, com um tom bastante razoável. Levantou-se, sinalizando o fim da reunião. Podem descansar em pique esta noite e desfrutar da hospitalidade das Ilhas de Ferro. Pedirei a Lisa que prepare quartos confortáveis e mais vinho Kraken para vocês. Aguardarei aqui a resposta de Lord Vem. Antes da chegada da equipe de compras, Euron já havia contado ao pai e ao irmão sobre seu plano. Tudo estava bem até ele mencionar o preço. Mas quando Euron propôs fornecer dezenas de milhares de dragões de ouro em vinho Kraken para o torneio de Arrenhal gratuitamente, o rei Cellon e Balon, que normalmente não se intrometiam em detalhes comerciais específicos, explodiram instantaneamente. Livre? O rugido do rei Cellon foi como um trovão, sacudindo o salão de pedra do mar. Seu corpo colossal se ergueu do trono, os olhos cuspindo fogo de descrença. Ele olhou para Euron como se estivesse olhando para um completo louco, desejando poder engolir aquele filho pródigo vivo. Você sabe o que está dizendo? Sabe quantos dragões de ouro são esses? É ouro suficiente para cobrir metade do cais. A reação de Balon foi igualmente feroz. Ele quase se atirou para agarrar o irmão pela gola com as veias saltando na testa. Você está louco, Euron. Nós vencemos a guerra, roubamos as pessoas e a tecnologia, não para você entregar tudo de graça. Quanto aço esse vinho poderia comprar? Quantos navios de guerra? Diante da fúria quase palpável de seu pai e irmão, Euron manteve uma calma incomum. Ele até esboçou um leve sorriso, um sorriso que parecia excepcionalmente sereno em contraste com a fúria deles. O vinho fornecido desta vez é realmente abundante, e seu valor é comparável ao de uma pequena mina de ouro, admitiu Euron, reconhecendo que eles tinham razão. Mas logo mudou de assunto, com a voz clara e penetrante. Mas pai e irmão, vocês precisam erguer os olhos dos cais de pique e contemplar toda Westeros, até mesmo além do mar estreito para o futuro. Ele deu um passo à frente, os olhos brilhando de ambição, como se já pudesse ver a cena do torneio. Imagine na cerimônia mais grandiosa do torneio, diante de todos os nobres, cavaleiros e ricos mercadores dos 7 reinos, o anfitrião anuncia em voz alta. Para este torneio em Arrenhal, todos os vinhos do banquete são generosamente patrocinados pela Casa Greyjoy das Ilhas de Ferro. Branco, azul, roxo, dourado, sempre há um Kraken adequado para o nobre senhor. Euron abriu os braços, vislumbrando o futuro. Pensem nisso. A partir desse momento, as uvas douradas da árvore se tornarão coisa do passado, esquecidas por todos. Cada pessoa presente no evento, suas línguas, suas memórias, só se lembrarão do nome e do sabor do nosso Kraken. Estamos pagando com vinho, mas estamos comprando as papilas gustativas de toda Westeros pelos próximos 100 anos. Isso não é mais valioso do que algumas dezenas de milhares de dragões de ouro? As palavras de Euron foram como um arpão preciso, atingindo o âmago da questão com força. A raiva do rei Cellon e de Balon foi diminuindo gradualmente, substituída por uma contemplação crescente, abalada pela ambição desmedida de Euron. Pela primeira vez, eles perceberam de verdade que o que Euron buscava era muito mais do que o lucro de um único negócio.
era uma substituição total. Capítulo 119. Patrocínio exclusivo do título. O mordomo da casa passou a noite em claro. Logo na manhã seguinte, com emoções complexas e a mente impregnada pelo aroma do vinho Kraken, embarcou às pressas em um navio e partiu das Ilhas de Ferro. Viajando dia e noite, retornou apressadamente a Arrinhal para relatar a inesperada proposta diretamente a Lord Vayne. Arrinhal era um castelo imponente construído antes da Guerra da Conquista, localizado nas terras fluviais, na margem norte do Olho de Deus. Era a maior fortaleza dos 7 reinos, mas desde a conquista, permanecia um lugar sombrio e marcado por cicatrizes. Devido ao grande torneio que seria realizado em alguns meses, esta enorme e misteriosa cidadela estava mais movimentada do que nunca. Os artesãos martelavam incessantemente, reparando torres e muralhas danificadas, esvaziando quartéis e estábulos grandes o suficiente para abrigar milhares de pessoas. Nos terrenos abertos em frente ao castelo, milhares de tendas estavam sendo erguidas. Coloridas e vibrantes, elas se espalhavam como um gigantesco círculo de cogumelos após a chuva, estendendo-se até o horizonte distante. No vasto, porém um tanto frio, escritório de Arrinhal, o senhor do castelo e chefe da casa Vayne, Lord Walter Vayne, batucava os dedos inconscientemente na mesa após ouvir o relatório detalhado do intendente. Ele não tomou uma decisão imediata. Em vez disso, convocou seu mestre de confiança e repetiu as condições de Euron Greyjoy palavra por palavra. O objetivo das Ilhas de Ferro é óbvio, disse o mestre lentamente após uma longa reflexão, sua voz firme como se lesse um pergaminho antigo. Eles pretendem usar o torneio, esta plataforma sem precedentes, para promover seu, vinho tinto de origem controversa, e conquistar o mercado dos 7 reinos de uma só vez. Ele analisou cuidadosamente os prós e os contras. Para nós, aceitar o convite traz diversos benefícios tangíveis. Primeiro, a qualidade do vinho. Nossos homens verificaram pessoalmente, é de fato impecável, superando em muito as expectativas, digno da importância do evento. Nós mesmos o provamos, é igual, se não melhor, que o vinho de Arbor, especialmente o Kraken dourado. Segundo, precisamos desesperadamente de uma grande quantidade de vinho tinto de alta qualidade. A realidade é que, além das Ilhas de Ferro, dificilmente encontraremos outra fonte capaz de fornecer de forma estável um volume tão grande de vinho fino. Arbor está arruinado, Vila Velha e Lannisporto não têm estoque. Terceiro, o mestre fez uma pausa, enfatizando o aspecto financeiro crucial. Os gastos com vinho já eram exorbitantes. Poder economizar tudo seria, sem dúvida, uma ajuda oportuna para nossas finanças apertadas. Quantas desvantagens! O tom do mestre tornou-se cauteloso. É apenas uma ligeira perda de prestígio. Precisaríamos anunciar durante o evento que o vinho é patrocinado pela Casa Greyjoy e talvez mencionar o nome deles antes de cada justa. Isso parece mesmo abrir caminho para as Ilhas de Ferro. Em termos de postura, é um pouco humilhante. Lord Vayne escutou, ficou em silêncio por um momento e depois soltou uma risada curta e amarga. Balançou a cabeça, o olhar percorrendo o campo de torneio do lado de fora da janela, cuja preparação estava consumindo enormes somas de dinheiro. Sua voz era repleta do pragmatismo de um realista. Se o torneio de Arrinhal não conseguir sequer fornecer um vinho decente aos senhores dos 7 reinos, isso sim seria perder toda a honra. Viraria motivo de chacota por séculos. Comparado a isso, o que é ler o nome Greyjoy algumas vezes? Lord Vayne levantou-se abruptamente, sua mão ossuda pressionando com força a mesa enquanto tomava sua decisão final. Seu tom era decisivo e inquestionável. Além disso, diante de dezenas de milhares de dragões de ouro em moeda corrente, que importância tem um rosto etéreo? Vá, responda a Greyjoy imediatamente. Diga-lhe suas condições, Arrinhal aceita. O mordomo da família sentiu um grande peso sair de seus ombros. Inclinou-se para aceitar a ordem, prestes a se virar e sair correndo para executar aquela importante decisão, quando o mestre, que permanecerá em silêncio e pensativo, ergueu a mão para impedi-lo. Espere, disse o mestre com voz firme e clara. Ele se voltou para o intendente, seus olhos cansados brilhando com cautela e pragmatismo. Na resposta às Ilhas de Ferro ou nas negociações com Lord Euron, um ponto deve ser reiterado e se tornar uma condição inabalável. Ele deu um passo à frente, encarando o mordomo com firmeza, enfatizando cada palavra. Precisamos da garantia mais clara possível. Assegurar que o fornecimento de vinho para o torneio seja absolutamente suficiente para satisfazer as necessidades de dezenas de milhares de convidados durante 15 dias. Não pode haver nenhuma escassez constrangedora no meio do caminho. Mais importante ainda, seu tom tornou-se ainda mais sério. A qualidade deve ser consistente. Cada barril, cada garrafa deve ser idênticas às amostras que provamos. Nada de substituições por produtos inferiores para não arruinar a reputação de Arrinhal. Isso é vital. 10 dias passaram tão rapidamente quanto um navio viking cortando o mar. Quando o mordomo da casa Vayne, com o rosto cansado da viagem, pisou novamente nos cais de pique, descobriu que tudo já estava preparado. Euron Greyjoy parecia ter certeza de que o acordo seria concretizado. Durante os dias em que o intendente viajou de um lado para o outro, as oficinas de vinificação e os armazéns das Ilhas de Ferro não descansaram. Barris marcados com os selos do Kraken branco, azul, roxo e dourado eram polidos até brilharem, empilhados ordenadamente em armazéns frescos e ventilados à beira-mar, como soldados aguardando inspeção.
O ar estava denso com um aroma rico e complexo de vinho que quase encobria o cheiro habitual do mar. O próprio Euron estava ao lado da montanha de barris, a brisa do mar agitando sua capa escura. Ao ver o mordomo retornar, não demonstrou surpresa, apenas assentiu levemente com a cabeça, com um olhar de compreensão nos olhos. Parece que Lord Ven fez uma escolha sábia. O tom de Euron era monótono, como se estivesse constatando um fato predeterminado em vez do sucesso de uma negociação. O primeiro lote de vinho já está pronto. Assim que sua frota estiver posicionada, podemos carregar imediatamente. Euron nem sequer perguntou sobre os detalhes do acordo. Essa calma confiança sugeria que tudo estava sob controle. O mordomo olhou para a montanha de barris prontos, um olhar de hesitação cruzando seu rosto. Ele falou cautelosamente: Lord Euron, sua eficiência é impressionante. No entanto, o torneio ainda está a meses de distância. Transportar o vinho de volta para Arrinhal agora, não é um pouco cedo demais? Nós mesmos podemos consumir bastante nos próximos meses. Ao ouvir isso, Euron acenou com a mão, dispensando a situação com um sorriso quase generoso. Não se preocupem com essas trivialidades. Já que contratamos o vinho para todo o evento, por que as Ilhas de Ferro se importariam com um pouco de consumo antecipado? Suas palavras exalavam uma confiança magnânima. Entregar o vinho em Arrinhal com antecedência permite que vocês fiquem tranquilos mais cedo, sem essa preocupação pairando sobre suas cabeças. Além disso, ele girou o corpo, os olhos brilhando com uma luz honesta porém penetrante, como se tivesse desvendado todas as preocupações não expressas da outra parte. Com a chegada antecipada do vinho, vocês terão tempo de sobra para inspecioná-lo cuidadosamente barril por barril, garrafa por garrafa. Eu, Euron Greyjoy, garanto aqui e agora que a qualidade da série Kraken não sofrerá qualquer desvio. Ela resistirá a qualquer inspeção. O mordomo ficou imediatamente sem palavras, um sorriso ligeiramente constrangido cruzando seu rosto. A cláusula principal de garantir quantidade e qualidade, que Lord Ven e o mestre lhe haviam ordenado que enfatizasse, já havia sido prevista por Euron e oferecida proativamente com tamanha franqueza. Isso fez com que o lado deles parecesse um tanto mesquinho em comparação. A outra parte não só havia pensado no futuro, como também havia coberto todos os aspectos de forma impecável. Capítulo 120. Ir à Pedra do Dragão para encontrar Rhaegar. Euron estendeu uma folha de pergaminho resistente e ligeiramente áspero. Era um papel único das Ilhas de Ferro, feito de uma mistura de certas algas marinhas, mais adequado para suportar o vento úmido do mar. Ele mergulhou sua pena não em tinta comum, mas em uma tinta roxa escura, tão profunda quanto a noite, que diziam ser feita de tinta de lula das profundezas misturada com vinho, deixando uma fragrância única na escrita. Para Ashara. Sua caligrafia era nítida e fluida, carregando uma tensão desenfreada, muito parecida com a do próprio homem. Os ventos do Mar do Norte uivam o dia todo, mas não conseguem apagar sua imagem dos meus pensamentos. Desde que nos separamos em Starfall, seus olhos têm sido como as estrelas mais brilhantes, aparecendo frequentemente em minha mente sob este céu noturno solitário. As pedras de pique são frias e duras. Apenas as lembranças de você trazem um traço de calor. Recentemente, os olhos dos Sete Reinos se voltaram para Arrinhal nas terras fluviais. Um torneio que se afirma ser o maior da história está prestes a ser realizado lá. Decidi ir, não apenas por glória ou recompensas, mas porque é o momento perfeito para a voz das Ilhas de Ferro ecoar por Westeros mais uma vez. Minha lança poderá testar seu fio lá. No entanto, para mim, esta jornada só estaria verdadeiramente completa com a sua companhia. Portanto, convido-a sinceramente a juntar-se a mim neste grande evento. Imaginar-o nas arquibancadas, a luz do sol dourando sua silhueta. Essa visão certamente superaria a emoção de qualquer justa. Se você concordar, podemos combinar de nos encontrar em Arrinhal. Quando chegar a hora, não importa o barulho da arena, eu irei procurá-la primeiro. Espero que a brisa do mar traga sua resposta rapidamente. Euron Greyjoy da Ilha Vento de Ferro. Ele pousou a pena. Assim que a tinta secou, enrolou cuidadosamente o pergaminho, amarrou-o com um fio de seda escuro e, em seguida, pegou um pequeno pedaço de cera de lacre preta e morna, pingando-a delicadamente sobre a costura. Pressionou seu selo, o Kraken da casa Greyjoy. Convocou o mestre Kibur e ordenou-lhe que enviasse esta carta para Tombastella, em Dorne, por meio do corvo mais rápido e confiável. Dias depois, chegou a resposta de Ashara. A brisa marítima parecia trazer um toque de calor por causa daquela carta de Dorne. Euron abriu a carta selada com o sigilo de Tomba Estrela e a caligrafia familiar e elegante de Ashara apareceu. Na carta, ela primeiro respondeu ao anseio de Euron, com palavras que carregavam a reserva e o afeto de uma donzela. Em seguida, compartilhou notícias importantes. Meu irmão Arthur Dayne, a Espada da Manhã, está atualmente hospedado em Pedra do Dragão, estudando esgrima e treinando com o príncipe Rhaegar. Embora o vento marítimo de Pedra do Dragão seja diferente do de Pique, ele tem sua própria maneira de temperar o espírito. Ao mencionar a participação de Euron no torneio de Arrinhal, seu tom tornou-se mais delicado e suave, sabendo que você decidiu ir para Arrinhal. Meus sentimentos são complexos. Por um lado, estou genuinamente feliz por você, ansiosa para vê-lo conquistar a glória sob o olhar de milhares, deixando a fama das Ilhas de Ferro ressoar por toda parte. Mas por outro lado, espadas não têm olhos e lanças não têm piedade. Meu coração não pode deixar de ficar em suspense por você.
Desejo que você lute bravamente, mas, acima de tudo, desejo seu retorno em segurança. A glória é brilhante, mas somente a segurança nos permitirá um futuro longo e compartilhado. Ao final da carta, ela estendeu um convite pessoal e significativo. Já que você decidiu seguir para o sul, por que não antecipar sua rota e fazer um desvio até Pedra do Dragão? Aqui você encontrará o melhor oponente. A orientação e a experiência do meu irmão Arthur são, sem dúvida, um tesouro inestimável. Você também terá o companheiro mais excepcional. O príncipe Rhaegar é generoso e humilde, e aprecia muito homens valentes. Treinar com eles aqui certamente lhe traria grandes benefícios, proporcionando a melhor preparação possível para a batalha em Arrinhal. Além disso, ela fez uma pausa significativa, como se estivesse insinuando um fato óbvio. O príncipe Rhaegar é, afinal, o príncipe herdeiro, o futuro rei. Conhecer Rhaegar com antecedência certamente seria de grande benefício para você e para o futuro das Ilhas de Ferro. Esta carta não apenas expressava a preocupação de uma jovem, mas também entrelaçava habilmente redes e tramas políticas, aguardando silenciosamente a resposta de Euron. Os dedos de Euron Greyjoy tamborilavam inconscientemente na mesa de pedra áspera, a carta de Ashara aberta ao seu lado. Ele não estava concentrado na paisagem à sua frente, mas sim olhando através das grossas muralhas de pedra de pique em direção à distante Pedra do Dragão. E aquele príncipe lendário e perfeito Rhaegar Targaryen. A reputação de Rhaegar Targaryen era irrepreensível nos Sete Reinos. Ele não se apoiava na autoridade do Trono de Ferro, mas conquistou o amor de nobres e plebeus com seu próprio brilhantismo. Cantavam sobre a alta e bela estatura de Rhaegar Targaryen. Seus cabelos prateados, herdados da linhagem Targaryen, pareciam platina à luz do sol. Seus olhos de um azul índigo profundo pareciam conter sabedoria ancestral e um traço de melancolia insolúvel. Suas habilidades marciais eram soberbas, contudo, ele preferia o silêncio e a solidão, frequentemente mergulhando em livros e música. Dizia-se que a harpa que tocava e as canções que cantava eram tão belas e melancólicas que podiam comover até a nobre mais orgulhosas lágrimas. No entanto, sob essa fachada perfeita, escondia-se a sombra de Summeral. Rhaegar Targaryen nasceu no ano de 259, no mesmo dia da tragédia de Solar de Verão, onde o rei Aegon vê seu filho mais velho, o príncipe Duncan, e seu querido amigo, o Lorde Comandante da Guarda Real, Sor Duncan, o Alto, morreram em um incêndio que parecia uma brincadeira de criança que deu errado. Essa coincidência fatal foi como uma maldição eterna, fazendo Rhaegar sempre acreditar que nascerá na dor, adicionando um toque de herói trágico ao seu temperamento melancólico. O convite de Ashara ecoou em seus ouvidos. Aquela era uma rara oportunidade de construir uma amizade com o futuro rei. Treinar em Pedra do Dragão com a Espada da Manhã e o próprio príncipe era, sem dúvida, um atalho para o centro do poder em Westeros. Mas os pensamentos de Euron iam mais fundo, porque o futuro que ele conhecia era diametralmente oposto a essa perspectiva brilhante. Nessa imagem nítida, Rhaegar Targaryen, o príncipe perfeito que parecia ter tudo, seria, em última análise, o homem que perdeu tudo. Aprofundar os laços com um perdedor fadado ao fracasso. Investir num futuro certamente fadado ao colapso. Valeria a pena? Os olhos de Euron brilharam com uma luz calculista. Devo usar esse conhecimento prévio para me manter longe do vórtice e me proteger? Ou devo abordá-lo? Talvez para extrair algo valioso até mesmo de sua derrota. Euron ponderou os prós, os contras e os riscos. Finalmente pegou a familiar pena roxa escura e escreveu uma resposta no papel áspero de alga marinha. Primeiro, aceitou o convite de Ashara, mas observou que partir abruptamente seria indelicado. Pediu-lhe que escrevesse a Arthur com antecedência para obter a permissão do príncipe Rhaegar. Se o príncipe Rhaegar não se opuser, mudarei meu itinerário e irei primeiro à Pedra do Dragão. Contudo, na segunda metade da carta, sua escrita revelava uma preocupação e um anseio inquestionáveis. No entanto, o que me impede de ficar tranquilo é a sua jornada para Arrinhal. A estrada de Dorne para as terras fluviais é longa, e os Sete Reinos não estão em paz em todos os lugares atualmente. Não posso tolerar que você corra qualquer risco potencial. Portanto, assim que os assuntos em Pedra do Dragão estiverem concluídos, espero que me permita ir pessoalmente ao sul para buscá-la, para que possamos viajar juntos para Arrinhal. Só então poderei garantir sua segurança durante a viagem. A carta foi enviada imediatamente por meio de um corvo. Em pouco tempo a resposta de Ashara chegou à Ilha Vento Bravo, acompanhada pela brisa quente característica de Dorne. As linhas transbordavam de alegria. Saber que você deseja vir à Pedra do Dragão me traz imensa alegria. E agradeço por pensar na minha segurança, por estar disposto a viajar 1000 milhas para me encontrar. Ler isso aquece meu coração profundamente. Recebi a resposta do meu irmão de Pedra do Dragão. O príncipe Rhaegar fica muito contente com a sua chegada. Meu irmão já havia mencionado você ao príncipe Rhaegar antes, e não apenas por causa do nosso noivado. Ela então mudou de assunto, dissipando suas preocupações e revelando seus planos de viagem. No entanto, quanto à viagem para Arrinhal, não precisa se preocupar muito. Quando chegar a hora não viajarei sozinha, mas com a princesa de Dorne e nosso príncipe. Sim, os dois que ambos conhecemos bem, o príncipe Oberyn Martell, a Víbora Vermelha, e sua sobrinha, a princesa Arianne Martell. Com toda a comitiva dornesa e Sua Alteza nos acompanhando, a segurança está garantida. Talvez possamos nos encontrar em Arrinhal. Certamente seria uma viagem interessante também. Após receber a resposta, Euron preparou-se para deixar as Ilhas de Ferro. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se.
Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.